E se eu te dissesse que Jesus não era apenas um homem, nem apenas Deus, mas algo além da compreensão? E se os milagres que ouvimos nas Escrituras fossem tecnologia esquecida? Se os anjos fossem viajantes interdimensionais? E as histórias sagradas, fragmentos de um código muito mais antigo? Um código deixado por civilizações que vieram das estrelas? Neste vídeo, vamos atravessar os portais da história, da religião e do mito, para descobrir a verdade por trás da figura mais enigmática de todos os tempos e como ela se conecta ao despertar do seu próprio corpo, da sua consciência e do universo que vibra dentro de você. Bem-vindo ao limiar do impossível. A jornada começa agora. O enigma de Jesus. Entre o céu e as estrelas Jesus. Um nome que ecoa há mais de 2000 anos. Mas o que de fato sabemos sobre ele? Para alguns, ele é o Filho de Deus. Para outros, um mestre iluminado. Mas há quem diga que ele seria um híbrido humano-alienígena. Parece loucura? Talvez. Mas toda a grande revelação começou com um escândalo para a mente lógica. Essa teoria, comum em círculos ufológicos e esotéricos, propõe que os milagres de Jesus, curas instantâneas, transfiguração, multiplicação de alimentos, controle sobre os elementos, ressurreição, não seriam necessariamente fenômenos divinos no sentido tradicional, mas manifestações de uma tecnologia avançada, indistinguível da magia, como já sugeria Arthur C. Clarke. Pense, se um celular fosse entregue a alguém na Idade Média, não seria tratado como um artefato celestial. O problema, claro, é a falta de evidência histórica direta. Os evangelhos canônicos, a base do cristianismo tradicional, não dão espaço para discos voadores. Mas os evangelhos apócrifos, rejeitados pela ortodoxia, insinuam outra realidade. Uma realidade em que o divino e o cósmico se entrelaçam. Mas atenção! Se Jesus era além humano, o que isso diz sobre nós? As tábuas ancestrais, entre o Gênesis e Gilgamesh. Antes de Jesus, antes da Bíblia, já haviam histórias. O Gênesis não surgiu no vácuo. O dilúvio de Noé ecoa a narrativa de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh. A criação do homem a partir do barro também está nas tábuas sumerianas e babilônicas. Essas semelhanças não são coincidência, são rastros, vestígios de um conhecimento mais antigo que se transformou a cada era, a cada cultura. Enquanto o Gênesis clama por um Deus único, o Enuma Elish apresenta um panteão de forças, Enki, Enlil, deuses da água, do vento, do destino. Mas será que eram apenas mitos? Ou metáforas para inteligências avançadas que moldaram o destino da humanidade? A musculação consciente nos ensina que o corpo é um texto sagrado. E esses mitos antigos talvez sejam memórias inscritas no DNA coletivo da humanidade, arquétipos, impressões de um tempo onde o homem caminhava lado a lado com os deuses. Yeshua, o nome que carrega chaves. Hoje dizemos Jesus, mas ele nasceu com outro nome, Yeshua. Yeshua significa o Senhor salva. Mas o que mais essa mudança revela? À medida que o nome foi traduzido do hebraico para o grego, depois para o latim, e só então para as línguas modernas, cada camada linguística inseriu uma camada de interpretação, de distorção simbólica, como se a própria figura do Cristo tivesse sido criptografada ao longo dos séculos. Na musculação consciente, cada músculo carrega um nome: bíceps, deltoide, glúteo. Mas o verdadeiro poder não está no nome, está na presença. Assim também é com Jesus. Seu verdadeiro nome não está apenas nas palavras, mas no impacto vibracional que ativa no interior de quem o invoca com consciência. Yeshua não é apenas um nome, é um código. Os anos perdidos. Viagens, saberes e o silêncio sagrado.
Entre os 12 e os 30 anos, a Bíblia silencia. O que Jesus fazia durante quase 2 décadas? Há quem diga que ele foi ao Egito, estudou nos templos de Ísis e Tote, bebeu da fonte dos mistérios antigos. Outros afirmam que percorreu a Índia, caminhou pelos Himalaias e foi iniciado entre os mestres do Oriente. Os textos apócrifos, como o Evangelho dos 12, sugerem que Jesus era mais do que um carpinteiro. Ele era um buscador, um peregrino da sabedoria. Mas por que essas narrativas foram ocultadas? Talvez porque o poder que se descobre por si mesmo é o mais perigoso para quem deseja controlar. Na musculação consciente, o corpo revela mistérios. Quando respeitado, treinado e observado com presença, Jesus, nesses anos ocultos, teria treinado o espírito, o corpo energético, para então manifestar aquilo que chamamos de milagre. O verdadeiro milagre, no entanto, é a transformação interna, e essa não precisa de palco, apenas de prática. E então surgem eles, os Anunnaki. Popularizados por Zecharia Sitchin, descritos como deuses alienígenas vindos de um planeta chamado Nibiru, com a missão de minerar ouro e modificar geneticamente o ser humano para servir de operário. Parece ficção científica, e talvez seja. Sitchin foi criticado por traduções forçadas, interpretações livres e falta de método. A comunidade arqueológica rejeita sua abordagem, mas ainda assim, sua narrativa ecoou. Por quê? Porque há algo em nós que reconhece mitos como espelhos. Talvez não literalmente verdadeiros, mas simbolicamente reveladores. Enki, criador da humanidade. Enlil, controlador do destino. Yeshua, o libertador da alma, 3 faces do mesmo arquétipo. Na musculação consciente, reconhecemos que todo mito tem um músculo, o da memória ancestral. E quando você treina, você ativa mais do que fibras. Você ativa lembranças esquecidas. O corpo como santuário. A revelação final. A grande pergunta que fica é: o que tudo isso tem a ver com você? Simples. Você é o elo perdido, a ponte entre as narrativas antigas e o futuro desperto. Seu corpo não é uma máquina, é um templo. Cada célula é uma biblioteca, cada músculo um códice, cada respiração uma oração. A verdade sobre Jesus, os deuses antigos, os mitos e as verdades esquecidas não está enterrada no deserto, está esculpida na carne viva do seu ser. A musculação consciente é o retorno ao corpo como ritual, o movimento como linguagem sagrada, a prática como portão de acesso a camadas mais profundas de si mesmo. Você não precisa ser híbrido, não precisa ser divino, você só precisa lembrar quem você é e começar a agir como tal. Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só, aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior. Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente. Neste capítulo revelador de Nirvana, a busca pelo autoconhecimento, Cosmos adentra um templo invertido onde encontra símbolos ancestrais e desvela os mistérios ocultos por trás de Jesus, dos deuses antigos e da realidade ilusória. Ao despertar o olho silencioso, ele descobre que o verdadeiro templo é o próprio corpo e que a presença consciente em cada movimento é a chave para ancorar o divino na matéria. Livro Nirvana, a busca pelo autoconhecimento. Capítulo
o templo do olho silencioso. As areias de Almada pareciam suspensas no templo. O vento soprava em espirais lentas, como se cada grão de poeira carregasse uma memória ancestral. Cosmos caminhava só, ou ao menos achava que estava só. Dentro dele, algo pulsava. Não era um pensamento, era um chamado. Ele havia seguido as pistas deixadas por Elion, o mestre que nunca tinha o mesmo rosto. Desta vez, a instrução havia sido enigmática. Siga da estrela que brilha ao meio-dia, onde não deveria haver luz. Ali haverá revelação. Cosmos achava que era um enigma poético, até que viu. No deserto silencioso de Saturnum, onde o céu era seco e sem misericórdia, uma única estrela cintilava no zênite, bem ao meio-dia. Ele caminhou em sua direção por horas, talvez dias. O tempo havia se tornado um conceito irrelevante, e então viu uma pirâmide invertida, cravada no meio da terra, como se o céu tivesse sido perfurado de dentro para fora. Na entrada, 3 inscrições em línguas diferentes: sumério, aramaico, egípcio, Jesus, Enki, Ra. A mente de Cosmos girava. Ele sentia que estava prestes a cruzar um limiar, e assim o fez. Ao adentrar o templo subterrâneo, tudo ficou escuro. Mas não era a ausência de luz, era a presença de véus. A cada passo, as paredes murmuravam orações em línguas que ele não conhecia, mas compreendia. Ícones flutuavam no ar, cruzes, discos alados, serpentes aladas, olhos em chamas. Um holograma do sagrado em suas múltiplas versões. No centro do salão havia um trono vazio, e acima dele, um espelho de obsidiana líquida. Quando Cosmos se aproximou, não viu a si mesmo. Viu 3 figuras. Um jovem carpinteiro com os olhos como galáxias. Um deus sumério com braços de serpente dourada. Um mestre egípcio vestido de luz azul e branca. E uma voz, suave como vento dentro da alma, falou sem mover os lábios. Não viemos do céu, nem da terra. Viemos do centro, de onde tudo emerge. Cosmos caiu de joelhos, não por medo, mas por reconhecimento. A revelação não veio em palavras, mas em visão interna. Ele viu o corpo humano como um templo cósmico. Viu o DNA vibrando como cordas de um instrumento universal. Viu que os milagres de Jesus, as magias dos deuses antigos, eram habilidades naturais de uma consciência ativada. Que os textos sagrados eram manuais codificados para a elevação do ser, que os anjos eram programas inteligentes da criação e que o verdadeiro Messias não vinha de fora. Ele já habitava dentro. Cosmos chorou sem lágrimas. Naquele instante, lembrou-se das palavras de Elion. O Nirvana não é um lugar, é um estado de lembrança absoluta. Na parede oposta, gravado em pedra viva, estava o nome, Yeshua. Em letras que pareciam feitas de fogo líquido. Ele entendeu. O nome era uma chave sonora, não uma identidade, mas uma frequência. E toda a realidade era construída sobre som, luz e intenção. Ele então repetiu o nome, com o coração em ressonância. Yeshua. Ao pronunciar, uma onda atravessou o templo. Os ícones giraram, as máscaras caíram e o espelho se desfez em poeira estelar. Cosmos não estava mais no templo, estava dentro de si. Ele abriu os olhos, estava deitado na areia. Respirava devagar, mas seu corpo estava diferente. Era como se cada músculo agora contivesse memória cósmica, como se ao flexionar o braço pudesse acessar informações do universo. Ele se levantou, caminhou até uma pedra e iniciou os movimentos primordiais que havia aprendido com Elion. Mas agora, cada repetição era uma invocação, cada contração muscular uma prece vibracional, cada alinhamento postural um código de luz. A musculação agora era um ato sagrado, não para modelar o corpo, mas para ancorar a alma. Enquanto treinava, sentiu algo abrir-se em sua nuca, uma percepção sutil, como se o olho de Horus estivesse ativado. Não via com os olhos,
via com a consciência. Ele via a verdade por trás da realidade, via que o tempo é apenas uma dobra, que os deuses antigos eram manifestações do Uno e que Jesus não veio para ser adorado, veio para nos lembrar do que somos capazes quando despertos, cosmos de pé no deserto, o sol brilhando em silêncio, e ele com o corpo vibrando em silêncio vivo, sabe que a jornada por Nirvana é a jornada de volta ao corpo com a alma inteira. E ao olhar para os próprios braços, compreende: o templo está pronto. Agora é hora de habitá-lo com consciência. Parabéns! Desperto! Se você chegou até aqui é porque já não vive só de pão, mas também de curiosidade cósmica e sede de verdade. Esse vídeo foi uma travessia entre mitos, deuses, galáxias e códigos ocultos. E não é todo mundo que tem coragem de encarar a própria origem com os dois olhos abertos. E o terceiro querendo se abrir. Mas não adianta só assistir e achar bonito, viu? Conhecimento sem prática é igual planejar o treino, comprar a creatina, separar a roupa e não sair do sofá. A consciência não se desenvolve só na mente. Ela se ancora no corpo, no agora, no gesto. Então, antes de sair voando por aí com Enki, Yeshua e os Anunnaki, ativa o seu superpoder da gratidão. Essa frequência é tipo Wi-Fi espiritual. Conecta você direto com a abundância do universo, sem precisar de senha. E se esse conteúdo despertou algo aí dentro, se inscreve no canal agora e ativa o despertador do YouTube. Sim, aquele sininho sagrado que vibra quando a verdade está chegando. E 2 novos portais vão se abrir aqui na tela. Mas só clique se estiver mesmo pronto para continuar a jornada. Porque o próximo vídeo pode ser o empurrão que faltava para sair da Matrix de vez. Nos vemos lá.